Sejam bem-vindos ao Cavalo do Morcego, meu nome é Fábio e hoje, meus amigos, nós vamos dar uma olhadinha neste encadernado aqui que é Batman e Robin Antologia. Encadernadozinho que é aquelas antologias clássicas que a Panini está lançando, são baseados em encadernados franceses, mas que faz aquelas homenagens, né? Traz aquelas histórias antigas de cada personagem aí que está sendo o foco dentro da antologia. Por mais que aqui seja Batman e Robin, aqui na verdade o foco basicamente é falar sobre os vários Robins que passaram então aí pela vida do Homem-Morcego, né, dentro do universo do Batman. Então você vai ver aqui momentos envolvendo o Dick, o Jason, a Stephanie Brown, o Tim Drake e o Damian, né? Eu sei que o Tim vem antes da Stephanie, então antes que alguém queira me corrigir aí. Mas, então vamos dar uma olhadinha, ver o que tem nesse encadernado, quais são as histórias, se vale a pena ou não, se foram boas escolhas de histórias, acho que é um ponto a se destacar durante aqui o nosso momento de mini resenha aqui. Então vamos ver todos esses detalhes, mas antes não esqueça de curtir esse vídeo para ajudar a subir nesse YouTube de meu Deus. Se você é novo, aproveita e se inscreva porque todo dia tem vídeo aqui no canal e aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do morcego. Então é isso, meus amiguinhos, Batman e Robin Antologia, uma antologia que na verdade ela se foca no Robin aqui. Então a gente já teve a antologia do Batman, do Coringa, teve Aves de Rapina, teve Liga da Justiça, agora a gente tem algo focado então no nosso querido Menino Prodígio. Tem também da Mulher Maravilha e do Superman, né, mas esses eu não tenho. E aqui nós temos as revistas que fazem parte então desta coleção. Temos lá a primeira aparição do Robin, temos aqui outras histórias que envolvem a Era de Ouro, a Era de Prata, Era de Bronze também, temos a aparição aí de personagens importantes como Jason Todd, Tim Drake e assim vai indo. Então vamos dar uma olhadinha em todas elas aqui, né, dar um breve panorama, falar sobre a sua importância, fazer aí uma mini resenhazinha de cada uma delas. Tem algumas que são inéditas, tem uma que é inédita aqui, que é essa aqui, ó. Essa aqui do Adventures é inédita no Brasil. E vamos lá então, vou tirar aqui do plástico pra gente então dar uma olhadinha na edição por completo. Então é isso aí, Batman e Robin Antologia. Abrindo aqui, tira o plásticozinho aqui que serve para transporte. E aí nós temos então, a antologia é focada no Robin, mas tem o Batman aqui aparecendo no desenho do Alex Ross. Mas é um belo desenho do Alex Ross, né? Temos um prefácio aqui, falando um pouquinho sobre a dupla dinâmica e assim por diante. E lá começa, lá, sumário, temos Dick Grayson, ó, eles dividem por fases aqui. Dick Grayson faz Jason Todd, faz Tim Drake, Stephanie Brown e Damian Wayne, né? São os Robins aí principais. A Stephanie durou pouco tempo, mas conta lá dentro da cronologia do Homem-Morcego como uma Robin. E nós temos toda a criação aqui, toda a explicação do que envolve então a chegada do nosso querido Dick. Eles até citam aqui, eu já vi, ó, o Sherlock Holmes, né? Que o Sherlock Holmes sempre tinha o seu Watson. Então você precisava ter um parceiro pro Batman, tal qual o Sherlock tinha o Watson, né? Então isso é um ponto importante. Mas tá lá, legal, ó, isso é bacana. Eu sei que as antologias aí, a galera, mas é só pra lombadeira, não sei o que. Mas eu acho muito bacana essas explicações que aparecem, que essas informações que nós temos durante aqui os trabalhos. Enfim, apresentando então o Robin, o Menino Prodígio, Detective Comics número 38. Essa capa é famosíssima, essa aqui é muito importante e faz menção ao Bill Finger aqui também. Mas começa lá então, com um momento triste na vida do Dick, quando ele acaba perdendo seus pais. E o Batman vai lá e fala, olha, tem um emprego pra você aqui, você tá afim? Temos a boleadeira aqui. E tá lá o Tony Zuko aqui também sendo pego. E fechou daí, chegou o Robin na vida do Batman. Aí nós temos essa outra tramazinha aqui do final da Era de Ouro praticamente, onde a gente vê o Robin sendo tanto quanto substituído aqui, né? E ele é todo tristonho porque ele é substituído. Aquelas tramas assim que... você já vê que uma mudança no status do trabalho que envolve aqui da Era de Ouro para a Era de Prata, né? O final da Era de Ouro já começa a ficar um pouquinho mais espalhafatosa, por assim dizer. Mas é interessante essa história, mostra aqui o lado importante na vida desses dois personagens aqui, né? Nós chegamos então à Era de Prata, né? Você já vê inclusive aqui a Batwoman aparecendo. E aqui nós temos o segundo Menino Prodígio, que aqui é mais uma trama onde a gente vê o Dick não sendo Robin, outra pessoa sendo Robin, uma loucura aqui da Era de Prata. Você vê uma história curtinha até, né? Aí nós temos aqui a origem do Robin. Isso aqui se passa no final aqui da Era de Prata já, ó. 69 é o último ano da Era de Prata. A Era de Bronze começa já nos anos 70. Mas aqui a gente vê então um resumo da história do nosso querido Dick sendo o Robin. Daqui a pouco vai ser substituído. Daqui a pouco não, né? Vai demorar até os anos 80 aí. A gente tem chão pela frente pro Dick continuar sendo o Robin. Mas ok, agora a gente começa o capítulo 2 aqui com o Jason Todd. Então a gente teve mais ou menos um resumo aqui das histórias do Dick. Eles pegaram, acho que a mais importante obviamente é a primeira aparição do Dick, mas tem outras boas com o Dick também na Era de Ouro.
Eu não sei se essas histórias aqui que eles escolheram foram as melhores. Mas tudo bem, nós temos então aqui o Jason chegando na parada. Essa história foi publicada recentemente na saga do Batman, tá? Inclusive a saga do Batman tem sido bem interessante para você fazer toda a recapitulação aí do começo do Jason Todd pós-crise até o final dele, né? A morte dele. E aqui eles não colocaram a origem pré-crise do Jason. O Jason surgiu no pré-crise. Mas o mais importante, obviamente, do Jason é o pós-crise. Então faz sentido só eles colocarem realmente aqui a fase do Jason. Pós-crise, desculpe. E essas histórias aqui do Max Allan Collins, que é o cara que reformulou o Jason Todd aí, traz umas boas discussões que envolvem o Bruce Wayne e o Batman. O Batman sendo considerado aqui um fascista, uma coisa do tipo. Inclusive eles falam chamados de vigilantes fascistas pela mídia. Então não é uma coisa que estou inventando na minha cabeça. Mas é interessante ver esse aspecto aqui no texto do Max Allan Collins. E nós temos aqui o momento fatídico das rodas sendo roubadas pelo Jason Todd, né? É um momento muito interessante. Mas de qualquer maneira tá então, o Jason com seus problemas da Mamãe Gun. Aqui não acaba a história, obviamente. Então, para você acompanhar o final dessa história, dá uma olhadinha na saga do Batman a partir da edição número 2. E temos aqui essa trama do Mike W. Barr com os desenhos do Alan Davis, que faz aí um resumo do que é a vida do Batman e do Jason, e trazendo um pouquinho do Jason, digamos assim, sendo uma pessoa muito importante na vida do Batman. Uma história bem legal, assim, que acaba dando uma espécie aí de prévia do que seria o futuro do Jason. E foi publicada também nas edições mais recentes da saga do Batman. E aí nós chegamos então ao momento mais tenso, que é morte em família. No capítulo 3 aqui, eles dão um repeteco na vida do Bruce e do Jason. Na verdade, aqui ele já chegando pra ver lá a mãe do Jason. E daí se ferrando na mão do Coringa depois do Jason, né? Mas sei lá, a Lady Shiva aparece também. Por um momento eles acham que a Lady Shiva é a Shiva é a mãe do Jason, mas não é. A Shiva na verdade ia ser mãe de outra pessoa da Bat-família, né? A gente sabe quem é. Mas eu achei interessante eles terem colocado o terceiro capítulo aqui da morte em família. Mas eu acho que é o momento que o Jason é espancado até a morte pelo Coringa, né? Faz sentido, faz sentido. A cena aqui destruidora. E no final a gente sabe o que acontece, né? Tem todo o momento da bomba quase explodindo. E já era. E acabou, o Jason Todd morreu, não tem o que fazer. E aí a gente começa o capítulo 3, Tim Drake, né? Começa assim, né? Jason morreu, bora pro Tim Drake aí. E aqui, meus amiguinhos, começa então a fase de um dos melhores Robins. Pra mim, o melhor, né? E o bacana é que nós temos uma história aqui do Alan Grant com os desenhos do Humphrey Fogel. Se passa no Natal. E o Tim Drake, ele é interessante porque ele surgiu como Robin lá naquela história lá dele, da primeira aparição, que é Um Lugar Solitário para Morrer, mas ele não assumiu depois o manto de Robin totalmente. O Batman ficou, olha, vamos ver o que vai acontecer, vamos treinar aí, vamos passar aí por um período de treinamento na Batcaverna só, né, um estágio aí, depois a gente vê o que acontece com você. Por enquanto, tu não vai revestir esse uniforme de Robin não, porque não dá, né. Mas tem um momento que o Tim precisa fazer alguma coisa, que é nessa historiazinha aqui que eu tô mostrando pra vocês, que daí ele vai lá e tenta ajudar o Batman de alguma maneira. Mas você vê que o uniforme do Robin fica, o do Jason basicamente, né, fica exposto ali, e o Tim sempre encarando esse uniforme dentro da sua vida. Mas aqui, eles colocaram essa história aqui, que ela precisava ter uma continuação, né, pra ser entendida. Eu acho que faltou a cola aqui, uma liga, mas talvez eles foquem aqui só nessas discussões que envolvem o Tim e o Batman, né? E que nós temos a parte da queda do morcego, olha aí. Eu quero entender por que colocaram essa história da queda do morcego aqui do Tim Drake, mas tudo bem. Não era melhor ter colocado uma história do Lugar Solitário para Morrer? Acho que as escolhas envolvendo as histórias do Tim aqui não estão muito boas, né? Eu acho que... Por que ele... a queda do morcego, essa história especificamente, é a luta do Dick contra o Jumbo Valley. Não contra o... Eu não sei, não tem muito a ver com o Tim Drake. Ó, o Tim mal aparece nessa história. Estranho. O Tim aparece salvando uma pessoa aqui ou outra, né? Não tem nada assim focado nisso, porque o foco dessa história é a luta do Jumbo Valley contra o Dick, né? Inclusive, deixa eu ver uma coisa. Blá 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 blá, aqui, né? Eu pensei que tivesse sido um erro de alguém aqui, mas não. Pra mim não faz sentido isso aí. Essa história que realmente aqui, pra ser da fase do Tim Drake, é a sacanagem também do mundo, né? Colocasse na fase do Dick. Seria mais lógico, na minha opinião. Enfim, quem sou eu pra reclamar, né? Quem sou eu pra falar alguma coisa? Mas tudo bem. Olha, essa história é importante também do Dick, né? Da Era de Bronze, das primeiras aparições do Ra's al Ghul. Mas ok, essa aqui é inédita. É escrito pelo Alan Grant, desculpe, com os desenhos do Dave Mandan, que
é a aparição do Anarquia no Animated Series. Isso é legal. E é legal que é escrita pelo cara que criou o Anarquia, que é o Alan Grant. E essa história é muito interessante, meus amigos. Ela é inédita no Brasil. E ela explora então a Anarquia aqui tentando acabar com os ricaços de Gotham City. Os ricaços de Gotham City fazendo algumas besteiras, inclusive ele vai explicando cada um aqui, ó, o que você fez de errado, o que você fez de errado, o que você fez de errado, e tem o Bruce Wayne também. O Bruce é o único cara que o Anarquia não consegue destacar que ele tem algum problema, que ele fez algo de errado em Gotham City, só que ao mesmo tempo ele defende, ó, cada um dos ricaços, ó, ele fez esse negócio, mas também ele fez isso aqui, esse cara fez isso aqui, mas também ele fez assado, vai defendendo, colocando um contraponto em relação aos ricaços, e todas as pessoas de Gotham vendo essas coisas acontecendo, podendo fazer o seu próprio julgamento. Então você vê, é uma história criativa, uma história interessante, e o Dick precisa salvar no final o Batman. Só que o que eu gosto do final dessa história aqui é que o Dick meio que concorda com o que o Anarquia fez, assim, nas críticas que ele faz aos ricaços de Gotham. E também você vê no final, assim, ele ter digamos assim, uma desconfiança na própria figura do Bruce, né? Você vê aqui, ó, na verdade, ele deve estar muito certo, ó, ele deve estar certo sobre muitas coisas, referenciando a Anarquia, e você vê que dá uma olhada pro Bruce, entendeu? Então é uma história que foi bem construída pelo Alan Grant, é uma história muito, mas muito bacana. É uma pena que ela só tá saindo nesse encadernado, porque eu sei que as pessoas não vão em peso em cima desse encadenado, mas se eu pudesse sugerir você ler esse trabalho, eu sugeriria fortemente você ir atrás. E aí começou o capítulo 4 com Stephanie Brown. Stephanie Brown aqui, a Robin menina. E a fase da Stephanie sendo Robin é meio complicada, porque o Batman na verdade usou ela pra fazer ciúmes no Tim Drake. É uma palhaçada do tamanho do mundo também, né? O Batman nesse período dos anos 2000 aí não era um cara muito legal, não, né? Era um cara complicadíssimo. E pelo que eu tô vendo aqui, eles só vão colocar uma história da Stephanie Brown pra registrar a passagem dela. Uma história ok também. Essa aqui não... basicamente eles indo atrás do Zez e alguns crimes que ele cometeu. Mas eu não sei se necessariamente essa seria uma história que melhor categoriza a Stephanie Brown. Talvez, não, mas nos Jogos de Guerra ela não era jamais Robin, né? Então não sei. Bom, tudo bem, né? Pelo menos uma história. Pelo menos lembraram dela, né? Porque daí a gente já passa pra uma história bizarra aqui, que é do All-Star Batman e Robin. Eu acho que essa história não precisava estar encadernado para comemorar qualquer coisa de qualquer personagem, né? Muito menos do Robin. Essa história aqui, onde eles pintam tudo de amarelo para combater uma Lanterna Verde, é uma galhofa desgraçada do Frank Miller. Essa é a verdade. A única coisa interessante talvez, não sei se explicasse interessante, mas é que o Diga que quase mata o Lanterna Verde, o Batman vai lá e espanca. O garoto fala, você tá maluco, seu idiota, não é pra matar ninguém. Pelo menos assim, o Batman tá falando, olha, não mata, galera. Enfim, de qualquer maneira, no finalzinho nós temos os dois aqui, então, se entendendo mais ou menos aqui, né? Sei lá, All-Star Batman e Robin é uma coisa muito ruim. Bom, essa história aqui é muito bacana. Essa aqui do Paul Dini e Don Kramer é muito legal. Essa da fase do Paul Dini Detective Comics, que basicamente o Coringa rapta aí o Tim Drake e no carro, né, eles ficam dirigindo aí adoidado, o Coringa matando todo mundo e o Tim tentando sobreviver a esta maluquice do Coringa. Uma história muito bacana, meus amigos, vale muito a pena. Saiu mais recentemente nas histórias da coleção A Lenda do Batman. Ela está sendo publicada praticamente quase toda a fase do Paul Dini escrevendo O Homem-Morcego. Então vale a pena. E aí nós chegamos ao capítulo Damian Wayne. Veja que sacanagem, no capítulo da Stephanie Brown tiveram que colocar uma história do Dick Grayson e do Tim Drake para fazer volume, né? Será que só publicaram uma história da Stephanie Brown para colocar no encadernado? Eu acho que não, né? Bom, aí nós temos a batalha pelo capuz, que é basicamente quando o Dick vira o Batman nessa historiazinha mequetrefe, né? Esse momento aí de escolha do capuz eu acho bem qualquer nota, não tem nada de muito interessante nesse negócio. Nem precisava ter essas histórias. Mas de qualquer maneira, o Dick vai lá combater, contrário ao Jason, esse cara é o Jason Todd aqui, o manto de Batman. E depois o Dick assume o manto, e aí nós chegamos então ao momento que o Damian vira o Robin pela primeira vez. Que é já na fase do Grant Morrison, quando temos a primeira aparição aí do Sapão, tem o Professor Porco também. E aqui essa fase é muito boa. Essas histórias aqui do Grant Morrison com os desenhos do Frank Hughes, começo da Batman e Robin, é algo bem marcante, que vale muito a pena fazer a leitura. Geralmente categorizam aí como o ápice da fase do Grant Morrison, né? Todo esse trabalho aqui de Batman e Robin.
E esses desenhos do Frank Kirkland aqui são uma barbaridade. O Professor Porco, a primeira aparição dele. E aí nós temos o final aqui da... Final não, né? Mas quase final da Corporação Batman, onde o Damian acaba morrendo, né? Temos aqui o fim também. Mostramos duas mortes de Robin aqui, basicamente, né? Do Jason Todd e do Damian Wayne. E é uma morte triste também essa aqui. E é triste porque você vê também o Dick se relacionando com o Damian, né? Os dois conversando, os dois falando, pô, você é um parceiro bacana, não sei o quê. Então você vê que o Morrison dá uma costurada boa aqui no que envolve os relacionamentos do Damian. Desde a primeira aparição dele lá no começo da fase até o momento que ele é fincado com uma espada aí, né? E acaba morrendo. Triste, né? Em memória. Nós temos em memória o Daniel O'Neil aqui, ó. Então tá lá, meus amigos. E fechou, acabou. Então é isso. Nós temos aqui... Eu vou dizer pra vocês que as escolhas das histórias... eu acho que elas pecaram um pouquinho. Tem boas histórias aqui. Tem grandes histórias. Não tenha dúvida disso. Momentos importantes também. Mas eu acho que as escolhas ficaram mais ou menos. Porque... Da Stephanie Brown aqui, eu sei que a Stephanie não teve uma passagem marcante envolvendo o título. Eu sei que não teve o título, o universo do morcego como um todo. Mas eles poderiam ter colocado mais umas duas histórias, dava pra tirar alguma coisinha aí. O do Tim, eles... até vendo aqui, né? Eles pensando aqui, a parte do Tim Drake, eles colocaram uma história do Dick, na verdade, que é do Batman Adventures. Então não tem nada a ver com o Tim. Então você vê que as escolhas das histórias ficaram mais ou menos. Essa aqui da queda do morcego pra ser do Tim Drake não faz o menor sentido pra mim. Essa aqui do Tim é até interessante. Mas eles poderiam ter colocado uma história do Lugar Solitário pra Morrer, quando o Tim coloca o uniforme pela primeira vez, já que são histórias aleatórias. O do Jason até faz um pouco mais sentido. O do Jason eu gostei até do que eles colocaram. O do Dick tem os seus momentos interessantes. Tem outras histórias melhores da Era de Ouro. E da Era de Prata, talvez. Talvez aquela história do Robin morre ao amanhecer, se bem que é só no Batman, focar no Batman, então não seria uma boa história se escolher também. Mas eu acho que as escolhas das histórias não foram das melhores, na minha opinião. Eu acho que realmente faltou um pouquinho aqui de tato pra saber exatamente o que pegar direito aqui, né? Porque você pega uma história que... Você pega a fase do Tim Drake. Você coloca uma história que na verdade se foca no Dick sendo Asa Noturna e no Dick sendo Robin lá na série animada. Da Stephanie Brown, ok, você pega uma história que é do Tim Drake, na verdade, e uma do Dick. Então, a batalha pelo capuz, eles tentaram explicar primeiro aqui que o Dick virou Batman, pra depois colocar histórias do Damian. Ok, eu trocaria. Eu colocaria aqui, na verdade, a primeira aparição do Damian lá nas histórias do Batman, talvez. Talvez ele chegando na mansão Wayne lá, seria talvez melhor. E não colocaria essa da Batalha do Capuz. Eu acho que faltou aqui uma assessoria pra galera escolher essas histórias, hein? Porque realmente eu achei meio fraco. Eu acho que a única que fez sentido pra mim é a do Jason. A do Jason pra mim do começo ao fim ficou legal. A do Dick eu também acho que ficou bacana, mas talvez eu trocaria uma história ou outra pra explicar um pouquinho melhor assim, a relação dele com o Batman. A do Tim e da Stephanie pra mim foram as piores escolhas de histórias aqui. Eu acho que realmente faltou um pouquinho de sensibilidade aí, ou sei lá o que, né? Mas tá lá, meus amigos. Então, Batman e Robin Antologia, pra vocês verem aí. Antes de continuar, sempre lembrando que a primeira postagem tem um monte de quadrinhos com desconto. Dá uma olhadinha que pode ter o que agrada seu bolso. Se você for fazer suas compras na Amazon, na Panini, em qualquer outra loja da internet, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Meu muito obrigado. E aí, o que você achou desse encadenado? Gostou, não gostou? Achou que algumas histórias não foram bem escolhidas pra cada um dos Robins aqui? Acho que faltou alguma coisa a mais aqui, achou que faltou alguma história importante de um desses Robins? Me traga os comentários aqui embaixo, quero saber tudo de você. Bem como aproveita e deixa o morceguinho pra simbolizar que você ficou até o final do vídeo, meu muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho pra ser notificado nos novos vídeos. Esse foi ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.